Olá, hoje, 4 de novembro de 2025, para aqueles que não me conhecem, me chamo Luiz Alberto e quero trazer mais algumas informações para aqueles que, assim como eu, têm preocupações no tocante à preservação das manifestações culturais do nosso país. Pessoal, é importante que quando você luta pela defesa de algo, você procure se inteirar, buscar informações, absorver o conhecimento necessário para te apresentar um caminho. É como se você estivesse no escuro, mas estivesse portando uma vela. Você não consegue ver muito à sua frente, mas você consegue enxergar o necessário para dar o primeiro passo, o segundo passo. E eu observo que no universo daqueles que defendem as tradições do nosso país, em particular as aves combatentes, carece muito desse tipo de curiosidade, de busca pela informação que de fato pode nos proporcionar dias melhores. Eu menciono sempre essa questão das estratégias, da engenharia social, e hoje eu vou trazer um tema que é bastante pertinente, para que vocês compreendam como essa engenharia social ela atua e atua de forma muito bem organizada e inteligente e toda ela estruturada. Cada estado com as suas representações, seus núcleos, várias ONGs, Então, em 2019, eu tive a oportunidade de participar do primeiro congresso brasileiro e o segundo na América Latina sobre bioética e direito dos animais. Esse congresso ele aconteceu na Universidade Federal do Estado de Sergipe. Vários palestrantes renomados, e o que me chamou a atenção naquela época, que eu estava iniciando nesse universo do galismo, é que existiam muitas figuras de destaque na sociedade, exemplo de promotores do Estado de São Paulo, vários doutores de universidades, e toda a fala girava no entorno de parar de vez as manifestações com animais, seja a vaquejada, prova do laço, rodeio. O galismo não foi citado N vezes. E a gente não observou ninguém do universo daqueles que se dizem amantes das tradições para estar ali presente, no mínimo, procurando entender como essas lideranças daqueles que se colocam à frente da proteção animal se posicionam, quais fontes de conhecimento eles mergulham. E eu observei que eu estava ali de forma solitária, mas para mim foi bastante importante e impactante. E o que eu pude observar no final desse congresso? Lá tinha uma entidade de proteção animal, que era o IAA, Instituto Abolicionista Animal, que fez questão, através do seu porta-voz, de frisar que tinha encerrado o congresso e tinha deixado algo bastante produtivo para os mesmos, que foi o quê? Um termo de parceria com o Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Sergipe. Na época eu conversei com algumas pessoas mais próximas, eu digo, olha, prestem atenção como eles agem de forma inteligente, o que é que eles estão buscando. O curso de Ciências Agrárias, senhores, a área de Ciências Agrárias da Universidade forma o quê? O engenheiro agrônomo, o veterinário e o zootecnista. Essas pessoas vão lidar diretamente com a questão animal. Seja o agrônomo para a questão de pastagem e manejo, o veterinário questão de saúde, também o manejo, o zootecnista da mesma forma, todos trabalhando dentro do universo animal. E o que eu pude observar agora em 2025? Fui fazer uma visita à universidade, fui na biblioteca buscar algumas publicações de alunos que se formaram agora, ou seja, sobre a égide desse termo de parceria. E eu dizia para o pessoal, todas as pesquisas elas serão direcionadas. Então, muitas vezes eu menciono que o profissional às vezes defende uma ideologia por desconhecimento. Por quê? Porque o sistema é muito bem montado. Você acha que um aluno do curso de agronomia, de veterinário, de zootecnia, que é orientado por um professor na elaboração do seu TCC, da sua monografia, ele é capaz de pensar com autonomia? Não, porque ali ele está buscando a orientação daquele mestre. E é aí onde
os defensores da causa animal colocam em prática essa agenda globalista. Quem quiser conhecer um pouco do que eu estou mencionando, busque um livro de um filósofo chamado Pascal Bernardin ou Bernardin. O Império Ecológico ou a Subvenção da Ecologia pelo Globalismo. E vocês irão perceber que esses defensores da causa animal constituem um dos braços desse organismo que é global e que tem ramificações. E no Brasil não seria diferente. Aqui temos várias entidades que trabalham ancorada pelas metas desses globalistas que pensam o mundo a partir desse prisma. Nós temos no Brasil, com bastante destaque, o IAA, que é o Instituto Abolicionista Animal. Temos a UIPA, que agora não é mais UIPA, é SUIPA, que é Sociedade União de Proteção Internacional dos Animais. Essa é a entidade mais antiga em atividade no Brasil. Foi fundada em 1895 por Antônio Vidal, por um cidadão que é descendente de ingleses, né? Mas que ganhou destaque na gestão de João Caiafa e Antônio Vidal. Por quê? Porque foram essas duas pessoas que elaboraram o decreto Juarez Távora de 1934. Isso estava lá no site da própria SUIPA, informando que foi de autoria deles. Literalmente foram eles que escreveram e o ministro apenas ratificou. Então, senhores, os cursos de agronomia veterinária e zootecnia da UFRGS já está produzindo conteúdo que vai, no futuro, balizar o que esses grupos almejam. Toda a busca daqueles que defendem a causa animal é baseado na Santíssima Trindade do ambientalismo, que é da causa animal, né? Proteção da causa animal, que é Peter Singer, Tom Hager e Georg Francione. Georg Francione é o mais radical, é aquele que busca, de fato, a emancipação dos humanos e não humanos. Essas pessoas têm essa organização e avançam com uma celeridade absurda. E quando a gente para estudar, a gente percebe por que é que eles avançam. Agora mesmo, circulou alguns áudios aí na internet, eu acho que é de acesso de quem queira ter a curiosidade, da briga pela destinação das verbas de subvenção, que é destinada tanto pelas assembleias estaduais como federal. Assim também como as câmaras de vereadores, cada político pode destinar recursos. E essas ONGs, elas recebem, elas têm políticos que patrocinam, entendeu? Então, quando o IAA faz um congresso dentro da universidade, você acha que ele fez sem articulação? Com certeza tem pessoas do universo político envolvido com o universo acadêmico para proporcionar esse espaço. E dessa forma, começar a doutrinar os futuros profissionais da área de saúde animal. E aí eu friso, para vocês observarem o quanto isto é real e é preocupante. O próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da portaria 1236, deixou lá bem claro que é considerado maus tratos criar animais que atendam a finalidade de combate, sejam da mesma espécie ou espécies diferentes. Então é assim que começa, é uma pedra por vez e o alicerce já está pronto. Então criar, só em criar já é considerado maus tratos. E a gente observa que no universo daqueles que defendem as aves combatentes, a única entidade organizada no Brasil que ofereceu de fato frutos ao galista foi a Associação Sergipana. Eu desconheço um serviço relevante prestado por qualquer uma outra entidade que defenda a ave combatente. E o que a gente observa? Total dispersão dos criadores. Então, para mim, que venho estudando, eu vejo a causa no galismo brasileiro como uma causa perdida, em decorrência dessa desorganização e da ausência de conhecimento. A gente não procura aprender com eles a nos defendermos. E como é que você vai enfrentar um grupo tão organizado, com espaços na mídia, com espaços no universo político e com uma crescente invasão do que a gente chama de terceiro setor? Hoje, as ONGs de destaque no Brasil, elas gozam de credibilidade perante qualquer veículo de comunicação e mais ainda perante a sociedade. Por quê? Como eu menciono, essas instituições elas trabalham
em frentes diferentes. Uma trabalha, por exemplo, tem a Greenpeace, tem a Amparo Animal, cada uma com uma pauta. Uma vai trabalhar a conscientização, e aí leva esses programas de conscientização para as escolas, senhores. Então o vereador vai lá no município, apresenta um projeto, aí vai o deputado, a nível de estado, apresenta outro projeto. Às vezes o secretário de educação é simpático a essa pauta, então ele trabalha essa questão da elevação e da humanização do ser humano com relação aos animais na sala de aula. Então, as crianças de hoje e os adolescentes já crescem influenciados por essa pauta. E o que aqueles que defendem as tradições estão fazendo para apresentar um contraditório? Nada. Não existe um núcleo ou uma entidade que pense como contribuir para que as tradições continuem se mantendo. Não existe um trabalho organizado, o que existe é um trabalho familiar, ou seja, meu filho reproduz aquilo que eu faço. Só que hoje a gente observa que até as famílias que cultuam determinadas práticas estão perdendo o domínio sobre a vontade dos seus filhos. Por quê? Porque a escola já está começando a criar um conflito dentro de casa. Então, pessoal, a gente precisa entender que essa pauta ela vai muito além do que vocês conseguem enxergar na superficialidade. Existe um trabalho muito mais profundo. Se vocês observarem nessa denúncia que o professor Pascal Bernardin traz, ele apresenta o quê? Que esse globalismo tenta usar da ecologia, e aí você ouve muito essa palavra sustentabilidade, como um Deus. Hoje, o foco não é a questão somente da ecologia, dessa tal sustentabilidade. É uma aniquilação de um modelo de sociedade implantado por um outro, que passa a ser um padrão social e dessa forma passa a existir um domínio absoluto. O que se busca hoje, senhores, com essa questão da globalização da ecologia, é destituir uma concepção de mundo baseada na antropologia cristã, onde o homem é semelhança, né, reflexo de um Criador, que a partir daí o mundo foi constituído através de o quê? De um antropocentrismo, o homem como centro. E o que a gente observa é uma mudança radical de destituir o homem como centro e colocar a vida, que é o biocentrismo, ou seja, toda a vida importa. Mas isso é um discurso bonito para maquiar as verdadeiras intenções, que é o quê? Destruir todos os costumes e valores que têm como coluna vertebral o antropocentrismo, em detrimento dessa ecologia sustentável, aonde vai existir um controle absoluto. Basta a gente parar para observar fora do universo das tradições as dificuldades para o Brasil avançar no tocante a muitos usos, né, de recursos naturais, porque o IBAMA interfere, uma ministra do meio ambiente interfere. Quando você vai observar esses dois órgãos governamentais é influenciado por ONGs estrangeiras. Então, o que se busca é a destituição dos nossos valores e nesse bojo encontra-se as tradições do nosso país, seja a vaquejada, o rodeio, a cavalgada, a pega do boi no mato, porque o que esse grupo busca é a emancipação animal, ou seja, o ser humano jamais pode ter qualquer domínio sobre qualquer uma outra espécie, porque a base filosófica dos mesmos é de que toda a vida importa, e se toda a vida importa, nivela-se. E aí as ONGs vêm trabalhando essa elevação de consciência, essa humanização dos animais, e a gente está diante desse conflito que eu julgo incapaz de vencermos em decorrência da dispersão e da falta de conhecimento. Forte abraço!